Episódio 86 dos 180 dias construindo a minha rotina dos sonhos. Oi, eu sou Letícia Martins, cantora, compositora e uma artista que ainda não tem investidor. Voltei, galera! Faz o quê? 15 dias que eu não apareço? Vou explicar e contar tudo que aconteceu nesses 15 dias. Primeiro, a semana que eu gravei o 85, o episódio 85, a gente teve uma semana de pausa da banda, então não tivemos shows. Falei, estou gravando só nos dias de shows, né? Não tem muito o que contar da semana que não tem show. Pelo contrário, tem bastante coisa pra contar. O que aconteceu? Eu ia até pontuar aqui, mas eu vou lembrando e falando pra vocês. Eu ia pontuar aqui no meu Diário do Sucesso, que é onde eu escrevo toda a minha rotina. Inclusive, recomendo muito. Isso aqui me ajuda muito a manter a consistência. Vou deixar o link do livro do Diário do Sucesso aqui embaixo, na descrição, para você adquirir o seu. Mas, o que aconteceu? Entrou ali a semana passada e teve uma mudança muito brusca de temperatura aqui em Goiás, onde eu fiquei extremamente gripada. Extremamente gripada. E ao mesmo tempo, foi onde eu comecei. Comecei não, mas eu já estava vindo de um tratamento na voz, com vários remédios. Então eram muitos remédios a tomar, uma gripe muito, muito forte por conta da mudança brusca de temperatura e o corpo frio e calor, o corpo não aguenta, né? Eu dou graças a Deus que foi uma semana da folga da banda, porque não tinha condições de eu cantar. E isso tá geral, tá? Não foi só comigo, não, foi geral. Uma galera ficou gripada. E aí, foi uma semana que basicamente eu me cuidei. Muito gengibre, muito chá, roupas de frio, enfim. E a continuação do tratamento que eu tô fazendo, que é o tratamento de voz. Mas tem um ponto que eu queria trazer para vocês. E aí é um ponto que esses episódios que eu trago para vocês é uma forma de documentar a minha trajetória, de como vocês me conheceram antes da fama, antes do sucesso, antes de eu ser a artista que ainda vai ser conhecida nacionalmente, que vai ter um trabalho reconhecido de forma nacional, que vai levar a música e a arte para todo mundo. Por quê? Eu acho que essa documentação ela é válida para inspirar. Inspirar novos artistas para entender como que funciona o processo, inspirar mulheres para ver que o corre da colega também tem seus altos e baixos. Então, é para inspirar um novo seguidor, vem assistir um vídeo aleatório, talvez, às vezes não vai conseguir entender sobre isso. Porque, de verdade, esses 180 dias eu trago para quem é da minha comunidade. Inclusive, eu vou deixar o link aqui abaixo. Entra na comunidade, se você chegou de forma aleatória aqui, tá? Que é da minha comunidade, que já conhece um pouco do meu trabalho como artista, quer me conhecer além dos palcos, que eu sou, além da Letícia cantora, da Letícia artista, mas a Letícia CPF que está construindo o sonho dela, que está tirando o sonho do papel e transformando esse sonho na realidade que ela quer viver, sabe? E por que eu tô falando tudo isso? Porque tem pessoas maravilhosas que eu amo que assistem esses episódios. E aí no último, eu falei muito que é uma linha muito tênue, né? Entre a Letícia CPF e a Letícia CNPJ. Eu falei muito da parte financeira minha pessoal. E aí, essa pessoa veio como uma dica para mim não falar muito sobre isso. Porque eu entendo o posicionamento dessa pessoa, eu sei que foi uma dica genuína de eu trazer um conteúdo melhor, mas como isso aqui é uma construção, é uma série, e vocês assistem desde o início até aqui,
Vocês estão vendo a construção da pessoa. E às vezes falar do meu financeiro, eu não trago isso sempre. Não é uma forma de, ai meu Deus, meu mundo caiu, me vitimizar. Pelo contrário, é mostrar que, cara, sim, se a pessoa não tiver um planejamento, às vezes vai estar ali no vermelho, às vezes vai estar no passando do limite, abaixo do limite no caso, sabe? E nessa semana que eu fiquei doente, eu também fiquei muito reflexiva, de tipo assim, será que eu continuo? Talvez eu tô entregando informação demais sobre a minha pessoa e não tô agregando em nada, porque a gente não tem a fórmula mágica. A gente não tem a receita de bolo de como fazer, sabe? Isso aqui, essa série, eu trouxe na intenção realmente de inspirar, documentar e mostrar episódio por episódio a evolução da artista e da pessoa Letícia Martins, sabe? E eu fiquei muito reflexiva porque, assim, são pessoas que eu amo, que me trazem pontos de vistas. E são pontos de vistas que, às vezes, eu que estou vivendo isso aqui com vocês, não consigo ver. E foi um ponto de vista ali que eu falei, cara, faz sentido, faz muito sentido, mas... E aí, eu continuo ou não continuo? E aí, depois de um bom tempo refletindo sobre, eu volto, converso aqui com vocês sobre isso e trago 2 pontos. O primeiro, eu me propus a fazer esse 180 dias com essa intenção de documentar a minha trajetória e ao mesmo tempo inspirar pessoas. E eu sei que nem sempre, nem todos os episódios que eu vou fazer vai ser algo muito mais do CNPJ. Às vezes vai ser mais sobre o CPF, porque entendi que a Letícia artista e a Letícia pessoa física é uma coisa só. Mesmo que eu separe bastante isso, é uma pessoa só, está no mesmo lugar. Então, é uma coisa que também estou aprendendo no processo. É um negócio que eu falo. Você troca o pneu do carro com o carro andando. Então, eu estou aprendendo o processo. E é uma linha muito fina, de separar emoção, razão, pessoa física, pessoa jurídica, Letícia artista, Letícia pessoal. É isso, é errando, aprendendo e ouvindo os conselhos das outras pessoas, mas tirando o que faz sentido para mim. E aí eu trago esse primeiro ponto desse vídeo, esse relato para vocês, já com uma dica de tipo assim, você vai ouvir de tudo. Você vai ouvir de tudo. Tire aquilo que faz sentido para você. Tem uma música que eu recomendo vocês ouvir, eu vou deixar o vídeo aqui do YouTube, que chama Filtro Solar, do Pedro Bial. A original não é do Pedro Bial, é internacional, mas ouça com atenção os conselhos que eles dão. Por quê? Ouvir conselho é uma forma de nostalgia. Ele fala basicamente isso. Ouvir conselho é uma forma de você pegar o passado do lixo, pintar as partes feias e... eu não vou lembrar. Assim, basicamente, ouça os conselhos dos outros, mas pegue aquilo pra você, faça sentido pra você. Porque se você for seguir o conselho de todo mundo, você nunca vai fazer o que você quer fazer. E mesmo que às vezes aquilo que você quer fazer possa não parecer sentido agora para os outros, tem que fazer sentido pra você. Entende? E não é de, olha, fulana, ciclano, não quero ouvir seu conselho. Não, você tem que ouvir, porque são pontos de vista diferentes. Entendeu? São pontos de vista diferentes onde você vai ponderar sobre aquilo. Será que isso aqui faz sentido? Talvez eu estou indo por essa linha. E aí,
quando a pessoa me trouxe esse ponto de vista, eu ponderei o quê? No último episódio, eu estava numa frequência meio xoxa capenga. Por quê? Porque eu tava com problema financeiro e é normal. Só que o tapa que eu tomei ouvindo, ninguém quer saber dos seus problemas financeiros. Foi um tapa que eu precisava para me sair dessa frequência. E aí, inclusive, indo rapidinho para ontem, que aconteceu ontem. Ontem eu terminei de ler o livro O Segredo, que é o livro que está no meu clube do livro. Vou deixar aqui o link do clube do livro, se você quiser acompanhar. Eu faço reviews que vão ser soltos depois que essa série acabar. Se quiser acompanhar e ler os livros e assistir os reviews depois, vai estar tudo aqui embaixo. O Clube do Livro é um arquivo em Excel, só para você acompanhar. Tem lá para você assistir áudios books no YouTube de graça ou adquirir os livros, que é onde eu achei os mais baratos possíveis. Mas eu terminei de ler O Segredo. E eu precisava ler esse livro. Por quê? Porque ele falou justamente sobre a frequência de atrair as coisas. Quando você está muito focada naquilo, por exemplo, eu estava focada no meu cheque especial. Quando você está muito focada naquilo, aquilo expande. Ou seja, se eu estou muito focada no meu cheque especial, eu não vou sair daquilo. Pelo contrário, eu vou atrair mais dívidas do cheque especial, entende? E aí, eu recomendo que vocês leiam o livro. Mas eu tive que tomar o tapa do conselho desta pessoa para eu ter a visão de fora e ver que eu não estava numa frequência boa. E por eu não estar numa frequência boa, eu estava transmitindo isso no episódio anterior. Tipo, focando e falando sobre problemas financeiros, onde todo mundo tem os seus problemas. O meu não é mais e nem menos do que os outros. Eu só estava focando na coisa errada. Afinal de contas, os episódios que eu faço aqui é para documentar a minha trajetória, mas é para documentar a parte principalmente de artista. E aí foi isso. Essa foi a primeira parte que eu queria falar para vocês. E para vocês entenderem um pouco, né? Afinal de contas, a gente já tá quase na metade do caminho. E eu acho que eu nunca expliquei de forma aberta qual era a intenção desses episódios. Então a intenção é essa, é de inspirar pessoas, documentar minha trajetória como artista, mas também vai ter ali resquícios da Letícia pessoa física, porque a gente é uma coisa só. Enfim. Agora eu vou contar o que rolou na semana. Bom, a primeira semana eu realmente fiquei muito doente, então eu só cuidei disso e descansei. Minto. Eu descansei e ao mesmo tempo trabalhei para vender os alfajores, porque eu sou autônoma, enfim. E esta semana teve show. Aí voltamos à programação normal. Inclusive, não voltamos 100%, mas já voltei a fazer meus treinamentos de canto. E aí eu fui fazer os shows. O primeiro show foi num barzinho aberto, que é um show que geralmente é bem tranquilinho. Por quê? Porque lá o som é muito baixo, tem todo um rolê, né, de basicamente a gente sentar e cantar ali de boinha. Só que, ao mesmo tempo que é um show muito tranquilo, é um público mais difícil. Por quê? Porque não anima. Então, se eu não sei o termômetro da animação desse público, como eu vou saber se eu tô cantando bem ou se eu não tô cantando mal? Não falando tecnicamente, mas a escolha do repertório. Porque o que acontece? A gente não vai com o repertório fechado. Eu tenho ali a minha 1 hora de repertório e eu vou escolhendo o repertório de acordo com o termômetro do show. O termômetro do show que eu falo é o quê? De acordo com o tipo de animação que o público está trazendo pra gente no show. Como esse é um lugar muito tranquilo, que dá uma galerinha ali 40 a mais, então eu já sei que é o repertório mais antigo. Mas aí eu tenho duas vertentes de repertório. Repertório mais animado, um repertório rock tranquilão. Aí, lá como é
mais tranquilo, o que eu faço geralmente? Eu canto tranquilão e depois vou pro animado. E geralmente o público ali dá uma interagida. Nossa, essa semana não interagi nada. Parecia que eu era o próprio Spotify. Então, assim, é muito complicado. Aí eu fico na minha cabeça pensando o quê? Nossa, tá tão ruim assim. Será que será que eu tô acertando nesse repertório? Será que isso aqui tá bom? E se eu cantar um rock? E se eu cantar um negocinho mais animado? E aí a gente vai testando pra ver o mood da galera. Nossa, foi um show assim bem complicadinho. E aí, depois desse show, tava muito frio, viu? Vou mentir pra vocês não. A gente teve um aniversário. Eu jurei que era tipo um aniversário normal, roupa normal, não me falaram do dress code. Chego lá de calça jeans, uma regatinha, vou pôr uma foto minha aqui pra vocês entenderem. De calça jeans, uma regatinha, uma blusinha de frio, lença amarrada assim na calça, que é pra dar um estilozinho. A festa era social, mas tipo, socialzão. E eu fiquei, putz, mano, não tô no traje correto. Meu Deus do céu, o que eu faço? Não tem como trocar de roupa, né? Já tô aqui. O máximo que eu poderia fazer era trocar minha blusa de frio, porque a minha blusa de frio que eu estava era uma blusinha. E aí eu tinha uma blusa mais chiquetosa, no carro. Tirei o lenço, que eu vi que não tinha nada a ver com aquilo ali. Tirei essa micro blusa de frio e fui lá no carro pegar uma chiquetosa. Primeiro que eu tava morrendo de frio, né? E pra ver se pelo menos eu ficava mais próxima do dress code da festa. Ai, que ódio! Eu realmente tava assim, totalmente, o look totalmente fora. E é um negócio que geralmente eu não erro no look, não. Eu vou muito padrão, né? Principalmente quando é festa particular. Só que como me falou que era só um aniversário, pensei comigo, é um aniversário farofeiro que geralmente a gente faz. Não chegava, não tinha nada de farofa. Outra coisa que aconteceu. Nesse aniversário, era um ambiente muito aberto, muito grande, lindíssimo. Inclusive, o buffet, perfeito. Me esbaldei. Não, comi ali, né, no cantinho, né, tal, mas nossa, tava muito bom. Mas o ambiente era muito grande, muito grande. E tinha poucas pessoas pro tamanho do ambiente. Acredito eu que faltou muita gente, né? Porque o tanto de trem que tinha do buffet e o tanto de pessoa não condizia. E o tamanho da festa que era não condizia. Então, também foi um show mais difícil. Não foi um show tão difícil para mim, foi mais difícil pro dono da banda. Porque ele tentava animar, como não tinha muita gente, a pista ficava vazia. O objetivo dele é animar a galera. O objetivo dele na banda, ele montou a banda, que é banda de eventos. E de vez em quando fala que é banda de rock para ir pros pubs. Mas é uma banda que faz show de festa, casamento, que o objetivo é animar a turma, deixar todo mundo felizão dançando. Então, ele foi chamando a galera, mas só tinha os gatos pingados. Então foi um show difícil para ele fazer, por quê? Porque eram 3 pessoas dançando, 3 que eu falo assim, entre aspas, né? Poucas pessoas dançando, e ele fazendo de tudo para animar a festa, porque esse é o termômetro da festa, sabe? Esse é o termômetro do show, nível de animação da galera. Então é a partir disso que a gente consegue colocar as músicas que a gente tá vendo que o pessoal gosta. E aí foi muito complicado para ele. Ele comentou que foi um show difícil por ter poucas pessoas. E as poucas pessoas, metade não queria dançar. Então, mas na hora que eu entrei, primeiro o pessoal achou que eu era produtora, né? Porque eu não me importo de fazer o que é preciso ali na banda, que é dar suporte. Pega uma água, arruma um trem, auxilia no que precisa, sabe? Então o pessoal achou que eu era produtora. Na hora que ele me chama pro palco, eu juro pra vocês, os 3 gatos pingados continuou dançando maravilhosamente bem, adoraram, mas eu vi que é impagável a reação de uma das fotógrafas. Ela tava aqui, na hora que eu entrei, ela fez assim, ó. E ficou, menina.
e ficou congelada assistindo. Eu tá, né? Quer dizer que eu tô cantando bem. E a pessoa tá impressionada. Aconteceu algumas coisas nesse evento. Por exemplo, eu também tô pegando esse tipo de análise, né? De fazer o quê? Olhar o termômetro da turma. Que eu tô aprendendo com o dono da banda, então eu estou fazendo também. E aí eu tenho repertórios agitados e repertórios mais baixos. Só que aí não dá nem meia hora o agitado. Eu tenho mais baixo do que agitado. E aí eu cantei, que eram os 3 blocos ali, que são 3 blocos de 4 músicas, dá 30 minutos de repertório. Eu cantei. No que eu terminei a terceira música, eu olhei pro dono da banda e falei, você vai vir? Ele não. Aí eu, vem. Aí ele veio. Por quê? Na leitura que eu estava fazendo da turma, não caberia as outras músicas que eu tenho de repertório. Porque são músicas mais calmas, são músicas mais de rock, são músicas que vão abaixar o termômetro de animação da galera. E aí eu prefiro sair de cena e dar espaço pro dono da banda, devolver o espaço, na verdade, pro dono da banda, para ele continuar com esse nível de animação da galera, do que eu ter ali a minha 1 horinha cantando e mostrando meu talento, mostrando tudo aquilo que eu vim fazer nesse mundo, mas tirando o essencial, que é a animação da turma, que é o quê? O bem maior é deixar a galera animada. Se o termômetro da galera tá lá em cima, eu não vou tirar isso. Eu prefiro cantar menos, porém atingir o objetivo, que é o objetivo da banda, animar a festa. Então cantei menos, entreguei o microfone pro dono da festa e pronto. E aí, depois que acabou o show, eu virei pra ele e falei assim, você entendeu por que eu te chamei, né? Aí, não, super entendi. Eu falei, então tá bom, tá tudo certo. Aí foi embora. Um frio, menino, um frio, que Deus o livre. Foi embora de queixo tremendo. Tá. Aí, isso foi... Aí foi quinta, esses shows. Na sexta não teve, então eu fui vender alfajores, né? No sábado teve, mas 2 shows. O primeiro show foi lá em Trindade. E a gente já foi nesse lugar de Trindade. Frio, muito frio. Meu Deus do céu. E aí a primeira vez eu não fui preparada, né? Eu fui com o vestido que estava sendo patrocinada, tal. E dessa vez, calça, blusa com gola aqui, ó. Um sobretudozão. Preparadíssima para o frio. E aí tá. E aí eu tô lá esperando. Aí vem o pessoal, você não vai cantar não? Você não vai cantar não? Eu falei, vou, gente. Vou. Vai, calma que vai chegar a minha hora. Aí o dono da banda me chama pra cantar. Tava lotado. O pessoal tava amando. Aí o dono da banda me chama pra cantar. Aí eu cantei. Nesse show, como a gente foi de carona, geralmente meu fone final fica onde? Dentro do carro. Por quê? Porque eu sei que eu sou uma pessoa que não lembra muito fácil das coisas, então eu facilito a minha vida. Eu deixo coisas sempre no mesmo lugar para que eu crie um hábito de saber que aquilo está naquele lugar sempre. Então eu não preciso pensar de lembrar onde está tal coisa. Então, o fone de ouvido para cantar eu deixo no carro. Por quê? Sempre no mesmo lugar, para não esquecer. E mesmo assim, se eu esquecer, o carro está comigo. Logo é só ir lá no carro e buscar. Só que, neste dia eu fui de quê? Carona. E o que eu fiz? Esqueci o fone no carro. Menino do céu. A única coisa que eu tenho que levar é o fone. E eu faço o quê? Esqueço essa bênção dentro do meu carro. E aí tá. Aí na hora que ele me chamou, eu falei, você vai ter que me emprestar seu fone, porque eu esqueci. Ele, você esqueceu o seu fone? Esqueci. Aí ele foi e me emprestou. Só que eu tava toda agasalhada. Não tinha muito o que fazer. E aí, eu só falei o nome do trem e falei, pode rodar. No que esse do pode rodar, ele tava tentando colocar o fone, a caixinha, né? A caixinha eu coloquei na minha calça jeans. E o fone, eu tinha que passar por dentro do meu casaco, do sobretudo, pra ele ter meio que uma segurança e colocar no ouvido. Menino, só deu tempo de eu pegar o fone e vou assim, ó.
Taratá, taratá. E aí eu taquei o resto do fone pra trás, do jeito que tava. E coloquei. Deu 5 minutos, esse fone escorregou. Pelo menos eu ouvi a entrada. Aí tá. Aí eu tô lá, cantando, e o fone na minha mão. Aí o outro aqui balançando. Eu, que caralho. Eu passando frio, pensando tecnicamente, porque a minha voz, se bem que a minha voz estava maravilhosa nesse dia, mas eu tava preocupada de voar qualquer tipo de pigarro, porque eu ainda não tô 100%, eu tô 98% melhorada da gripe. Mas a minha preocupação era afinação, não podia voar pigarro em ninguém, pelo amor de Deus, porque o negócio da gripe, e o fone balançando aqui, ó, o fone assim, ó, ui, ui, olha eu aqui, ó, ah, se eu quisesse ficar na sua orelha. E eu fiquei tipo, mano, aí eu pegava o fone, como eu sei a música de cor, eu só precisava ouvir a entrada. Então eu ouvia a entrada, cantava. Aí tá, ficava segurando o fone na mão aqui cantando. Porque o fone também não pode ficar, não pode bater no chão, senão vai estragar. Segurando o fone e cantando. E putaça que esse fone. Aí eu não posso fazer muito, porque quem foi que errou foi eu de esquecer o meu fone. Mas tudo bem. Vamos lá. Beleza. Aí o primeiro bloco eu cantei que é sobretudo. O segundo eu falei, gente, já me deu um calor, porque eu não paro quieta. Já tirei o sobretudo, falei, gente, agora deu um calorzinho, né? Põe um outro bloco, por favor, enquanto isso. Isso eu falando pra galera assim, ó. Não, fiquei até com calor agora, vou tirar aqui pra gente continuar dançando. Aí eu viro pro baixista, que é o que comanda ali o VS, põe a outra música lá pra gente. Aí tá. Em que ele pôs a música, aí eu tirei o sobretudo e tentei colocar o fone bonitinho assim. E disse que esse fone quis ficar. O fone sapateou a noite inteira. Ele foi pra tudo quanto é lugar. Mas pra minha orelha, que era pra ficar quietinha aqui, não ficou, não. E eu lá, concentrada pra não estragar o fone, porque não é o meu. E ao mesmo tempo toda aquela concentração de afinação de voz, não pode voar pigarro, tenho que dançar porque é performance da música e interagir com a galera. Tudo isso. Aí tá, acabou. Falei, não vou cantar mais, né? Porque. Aí cantei mais uma lá, entreguei. Na verdade, o dono da banda já veio pra me tirar da posição. Pra ele continuar, pra encerrar o show. Aí tá, fomos pro segundo show. O segundo show é num pub que a gente sempre faz. E aí, o meu carro estava lá. Primeira coisa que eu fiz. Lá buscar o meu fone que tá no carro. Afinal de contas, né? Não dá pra ficar pedindo o fone dos outros. Mesmo porque fone é uma coisa pessoal. Tem cera e tal, enfim. O segundo show, eu fui. Já tinha tirado sobretudo porque no pub é mais quente, né? Porque é fechadinho. Tirei sobretudo, coloquei o fone, tudo bonitinho. O dono da banda ficou lá conversando. Meu namorado chegou pra assistir. Na verdade, pra ir embora junto comigo. Mas pra assistir também e ser o meu videomaker. E tá, comecei a cantar. No que eu comecei a cantar, eu olho pro chão, cadê o teleprompter que não montaram? Não deu tempo, né? Porque rolou o primeiro show no segundo, e não deu tempo de montar. Me deu olhando e falei, sem teleprompter, eu vou ter que escolher músicas que eu sei de cor. Graças a Deus, eu já sei 99% das músicas de cor. Acho que a única música que eu não sei é a parte B do bloco da Pitty com a Isa, que é a música pesadão da Isa. A parte B da música, que é onde entra lá o cara que faz o feat com ela. Que é uma frase que eu não lembro. Então, eu prefiro não cantar até decorar essa frase. Sem o teleprompter. Quando tem o teleprompter, eu canto. Eu fui cantar e, gente, aconteceram algumas coisas nesse pub. Primeiro, antes de eu entrar pra cantar, o dono da banda foi apresentar a banda. E aí ele falou o nome de todos da banda. Inclusive técnico de som, inclusive engenheiro de som, social media. Falou o nome de todo mundo. E eu só assim, ó, o olho brilhando, esperando o meu nome ser falado. Tô esperando até hoje. Aí não foi falado de seguir o baile. Assim, me deu uma leve tristeza, sabe?
Eu tava com meu namorado na hora, ele olhou assim. Eu vi o seu olhinho. Aí eu sou das que disfarça, sabe? E tipo assim, cara, é só um detalhe. Mas é um detalhe que, pô, seria legal, né? Mas são negócios, são trabalhos. Então, e eu vi o seu olhinho. Aí eu, o quê, menino? Ele, tá esperando o dono da banda falar seu nome? Eu, não, tá de boa o caralho. Queria sim ser reconhecida por ser cantora também pelo dono da banda, afinal de contas. Poxa, eu tenho um apreço, um carinho muito especial por ele e por todos os meninos, mas principalmente por ele. E aí, não ser lembrada pelo que eu faço, tudo bem que eu faço bem menos que ele, faço. Mas não ser lembrada porque eu faço me deu um start, sabe, na hora. Me deu um. Me veio um pensamento. E aí, esse pensamento me veio, mas eu não posso afirmar isso, tá? Então entenda, o pensamento foi, às vezes, a gente considera muito mais a pessoa do que a pessoa considera a gente, porque não é igual o nível de consideração, sabe? E me veio isso porque, poxa, o reconhecimento também é um tipo de consideração, sabe? É o meu trabalho, é legal, é importante. Falou o nome de todo mundo, papagaio, periquito, não sei o que, e o meu não. E eu fiquei meio triste com isso. Real. Mas, mais uma coisa para aprender. Ali é trabalho. E é uma coisa que eu vivia falando quando eu trabalhava em escritório. No seu trabalho, ninguém é seu amigo, é seu colega. E mesmo tendo essa relação, eu considero, né, uma relação ali. Bom, a gente brinca, ele fala que é meu pai, eu falo, não, que eu sou a filha dele e tal. Eu tenho que lembrar que aquilo ali é trabalho. E que no trabalho, ninguém é seu amigo, é seu colega. É duro isso, porque eu já falei isso quando eu era em escritório. E tem pessoas que a gente tem apreço, e tem pessoas que a gente admira e quer que essa pessoa seja nossa amiga, sabe? Ou amigo. E quanto mais eu entender que no trabalho ninguém é meu amigo e é meu colega, fica mais fácil de eu não tomar porrada. Porque eu já tomei porrada demais. Me decepcionei demais com pessoas que eu considerei demais. E às vezes essa consideração não era tão recíproca assim. Lá vem a vida de novo me mostrar a mesma situação de formas diferentes. Significa que a pessoa não gosta de mim? Não. Significa que são níveis de considerações diferentes. Estou considerando muito mais do que um colega de trabalho. E aí é onde está o perigo, porque a expectativa é minha e não do outro. Entende? É. E aí onde foi, quando aconteceu essa situação, eu me vi pensando nisso de forma mais analítica. Porque a expectativa é minha. E quem mandou eu ter esse tanto de expectativa? Eu tenho que fazer o meu melhor como uma excelente funcionária que, e uma cantora maravilhosa que vai lá e faz o seu melhor e faz um bom show pro público. Mas que horas? Em qual momento eu virei amiga das pessoas? Não, eu sou colega de trabalho. E aí é onde eu tenho que alinhar as minhas expectativas com a realidade. Um belíssimo tapa que eu tomei ali de luva de pelica. Só por não ter falado meu nome. Não ter reconhecido. Eu estou ali também cantando, sendo vocalista também. Não a principal, mas sendo a vocalista. Foi paia, mas são situações que me fazem refletir. E não vou deixar de considerar as pessoas, mas é entender que são
considerações, eu tenho que baixar as minhas expectativas. Não tem uma amizade ali, uma construção de amizade. Tem uma construção de um bom relacionamento de work, de trabalho, de convivência. Entendeu? É duro, mas é real. Eu já tinha aprendido isso, mas a vida tá aí colocando mais uma situação à prova para ver se eu realmente aprendi. E estou aqui passando para vocês toda a trajetória, porque depois, se eu não aprender isso, quem vai se frustrar e tomar no cu depois sou eu. Por algo que só eu que tive expectativa, que só eu coloquei na minha cabeça, entende? Enfim, aí tá. Subi no palco e fui cantar. Gente, é surreal eu cantando. Na hora que eu tava cantando, eu tava tão feliz. Eu tava me sentindo como se eu estivesse num puta estádio. Eu tava extremamente leve, extremamente solta, fazendo performance no palco. A minha voz tava redondinha. Saiu assim, afinado, bonito. Um trem assim que você fala, porra, caralho. Tava desse nível. Acho que foi um dos shows mais massa que eu fiz. De nível técnico, de performance de palco, de estar bem comigo mesma. E aí eu olho pro lado, aí meu namorado tá assim sentado e brilhando o olho, assim, sabe? De admiração. E aí eu fico mais feliz ainda porque eu tenho uma pessoa que não me breca. Pelo contrário, é meu fã número um. E aí eu fico mais feliz comigo mesma, de ter feito boas escolhas, de estar ali me desenvolvendo, sabe? Como artista, de estar entregando o melhor. Nossa, foi tão bom, que o engenheiro de som, que faz isso há anos e acompanha um monte de artistas, subiu no palco, depois que acabou o show, né, pra tirar o som, subiu no palco e falou assim, hoje foi top, hoje a voz estava perfeita, a presença de palco. Ele falou pra mim, sua presença de palco maravilhosa, a voz estava incrível. Hoje, Letícia, ó, nota 10. Ele falou desse jeito pra mim, sabe quando assim, eu fiz o trabalho bem feito, eu entreguei o meu melhor, eu brilhei. Eu não sei explicar pra vocês, mas eu no palco, eu tava sentindo que eu tava brilhando, não me sentindo, não no nível de arrogância, mas sabe quando a sua áurea brilha, quando o seu espírito brilha, quando a sua beleza brilha, quando você brilha, o seu brilho natural aparece quando você faz algo que ama. Eu tava desse jeito. O meu brilho natural tava lá exalando assim. E eu sei porque é uma sensação. Não vai aparecer brilhos aqui, mas é uma sensação de que eu tava tão plena, tão feliz fazendo o que eu amo, que a minha energia era surreal de gostosa, de boa, de artista, cantora fodona que nasceu pra fazer isso. E eu tava muito realizada. E ver o brilho nos olhos de outras pessoas, tanto do meu namorado quanto a galera que foi lá, uma amiga minha foi lá só pra me ver. Tipo assim, ver as pessoas admirando o que você tá fazendo, aquilo que você ama, foi surreal de lindo, sabe? E foi um show tão incrível que eu vou. Tem momentos ali que vão ficar na minha memória pra sempre. Tá, isso foi sexta. Aí sábado e domingo, hoje é uma segunda, tá? Sábado e domingo não teve show. Penso eu. Falei, vou pegar um freela, né? Em Caldas Novas, que é freela de evento que eu faço, pra ter um dinheirinho pra pagar ali umas coisas. E fui pra esse freela. Aí eu fui no meu carro. Menina, viajei. Cheguei lá em Caldas, trabalhei. Na hora de voltar, o carro falou assim: vai embora não. Quebrou o radiador. 3 horas da manhã.
Gente, foi muito engraçado, porque, tipo assim, eu coloquei água no radiador, eu vi que, quando eu terminei de estacionar, na hora que eu cheguei, o carro fez um tarará. Eu falei, esse tarará aqui não é o barulho normal do Parvinha. Esse barulho tá estranho, mas eu não vou ver agora porque eu tenho horário para trabalhar. Então eu vou ver na hora que eu for embora. Aí, conversando com o pessoal que tava trabalhando lá, eu falei assim, talvez tenha acabado a água do radiador. Você olhou quando saiu? Eu falei, olhei radiador, enchi pneu, tudo bonitinho, conforme o script de viagem. Mas olha, quando vocês for sair, eu falei, tá bom, vou olhar. Aí eu abro o capô, tinha nada de água no radiador. Fui lá, enchi o radiador com água, e segue o baile. Liguei o carro, coloquei os 4 negros que iam embora comigo, liguei o carro, acho que, sei lá, 1 quilômetro pra frente, 2 quilômetros pra frente, o carro morre. Na hora que ele deu a primeira, tipo assim, eu respirei pra morrer. Eu já virei o carro pra ficar rente à calçada e não ficar no meio, né, da rua. E aí parou na frente de um galpão. Aí eu falei, gente, o que que aconteceu? Não ligava de jeito nenhum. Na hora que eu puxei o capô, a água vazou tudo. Falei, o capô quebrou. O capô não. O radiador tá furado. Aí tinha um menino lá, muito simpático, muito gente boa, me ajudando. Ele entrou debaixo do carro, filmou, falou, Lê, realmente o trem aqui tá vazando. Eu falei, eu tô vendo o tanto de água. Eu acabei de pôr. Acabei de pôr. Se o radiador não tem nada, logo tá vazando. Tá, isso 3 horas da manhã. E eu falei, você tem internet? Tem. Aí o carro, ele parou literalmente na frente de um galpão onde tinha as entradas. Aí eu falei, galera, vamos fazer o seguinte? Primeira coisa, vamos empurrar esse carro para onde não tenha garagem, galpão. Vai que esse galpão abre. Aí, amanhã é domingo, não vai abrir. Eu falei, vai que, né? Vamos evitar problema. Vamos colocar ali. Aí ele, coloca ali na frente da câmera. Tem uma casa na frente, assim, do lado, né, do galpão. Que tinha câmera externa. Ele pra ninguém mexer. Eu falei, ótimo. É ali mesmo. Empurraram, colocamos ali o carro num lugar estratégico onde tinha câmera e tal. 3 horas da manhã. Aí eu ligo pro meu tio, que é dono de seguradora. Aí Lê, não, deixa o carro aí, amanhã você leva com guincho. Aí eu viro pra ele, tio, meu carro não tem seguro. Ele, então esquece o guincho. Ai, eu ri tanto. Ele, não, liga pros seus parentes, liga pros nossos parentes que moram aí. É boa ideia. Aí eu liguei pra primeira opção, não atendeu. Aí eu liguei pro filho, que era a segunda opção, aí ele atendeu. Aí eu expliquei a situação e falou, eu tô em Brasília, Letícia. Eu, aí eu liguei pra terceira opção, que é a minha madrinha, nem atendeu. 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, não vai atender mesmo. A segunda opção atendeu porque é novo, é jovem. E provavelmente estava acordada. Então, enfim, isso, isso é porque eu tinha que levar esse povo pra Goiânia. Aí tinham 3, 4 pessoas no meu carro. Falei, gente, liga pro menino da organização, fala pros outros 2 carros, porque a gente foi em 3 carros. Vim pra cá pra buscar vocês. Ah, mas não sei quem vai estar cheio. Falei, não vai estar cheio o carro. Dito e feito, não tava cheio, graças a Deus. Coube certinho pro povo ir embora. Só que essa brincadeira demorou 1 hora e tava um frio, eu acho que tava pelo menos uns 10 graus lá. Um frio, a gente só sentado na calçada. Aí eu falei, não, eu vou procurar um hotel pra mim. Pedi lá a minha segunda opção pra me mandar hotéis baratos, ele me mandou, só que era tudo longe. Eu precisava, na minha cabeça, eu preciso de um hotel aqui do lado. Qualquer coisa que eu precisar, ou vim ver o carro amanhã, eu tô aqui do lado, eu venho a pé. Então o Uber vai sair baratinho. Tá, não achei hotel. Aí um dos meninos que tava lá comigo, esperando, né, o socorro, falou, olha a pousada. Aí eu fui olhar a pousada. Tô aqui olhando a pousada, aí eu atendi a ligação do meu namorado que tava preocupado. Na hora que eu conversei com ele, chegou um cara, isso 3 horas da manhã. Que esse cara chega, ele vai aonde? No galpão. Na hora que ele aperta pro galpão subir assim, 3 guinchos. Eu falei, não. Aí eu falei, amor, agora eu te ligo.
e rindo da tamanha coincidência do rolê. Eu não, gente, peraí. Moço, quanto é um guincho para levar o carro pra Goiânia? Ele, qual o setor? Eu falei, tal setor. Ele, R$ 1.000. Eu falei, não, muito obrigada, boa noite, pode continuar aí o seu baile aí que você tá fazendo. R$ 1.000. Eu falei, não. Meu tio já tinha me avisado, Dê, fica aí até segunda, paga hotel e conserta o carro aí que vai sair mais barato do que você pagar o guincho. Dito e feito. Aí eu achei a pousada, que era 3 minutinhos ali do onde estava o carro. Aí chega eu. Aí eu falei assim, gente, o primeiro carro de socorro, que é o carro que tava, carro que veio trabalhar também, né? Chegou. Tinha lá umas 6, umas 8. No total tinha 8 pessoas. Menos eu tinha 7, né? Pra ser distribuído. No que ele chegou, eu falei, gente, a gente tá morrendo de frio, eu vou ter que ficar aqui de qualquer jeito. Vamos pra um hotel? Não, mas porque vai chegar o outro carro. Falei, aí mandou a notícia, vai demorar 1 hora o outro carro chegar. Falei, vocês esperam no hotel, manda a localização do hotel, mas a gente não passa frio. Eu tô tremendo, eu não sei se vocês estão com tanto frio assim. Aí, boa ideia. Aí dividiu a galera, né? Foi eu, o rapaz lá, o simpático, que me ajudou em tudo que eu precisei na hora que o carro pifou, a prima dele e uma outra moça. Aí tá, fomos para o hotel e ficamos conversando. Aí eu dei entrada no hotel. O cachê que eu ganhei nesse evento que eu fui trabalhar em Caldas Novas, eu gastei tudo lá mesmo. Em conserto de carro e hotel. Aí tá, fomos pro hotel, aí não tinha lugar pra ficar. Falei, gente, vamos lá pro quarto. Foi pro quarto, a gente sentou no chão e ficou conversando, né? Tomando uma coca, de boa, 1 hora pro outro carro do socorro chegar. Eu tava doida pra dormir, mas como amiga, amiga, filha da puta, filha da puta. Então, acompanhei até a hora deles irem embora. Aí, conversa vai, conversa vem. Eu virei pra ele e falei assim: e você tá puta porque aconteceu, pelo carro ter quebrado? Eu falei: não, sabe por quê? Eu entendi uma coisa, que tudo tem o seu porquê. Se o meu carro quebrou na cidade, isso, o meu carro quebrou na frente de uma oficina, pra vocês terem ideia, o nível de coincidências. Eu não acredito em coincidências, né? Tudo tem um porquê. É, eu, aí eu falei assim, se o carro quebrou na cidade, na frente da oficina, eu vi um guincho, não era pra me viajar voltar pra Goiânia de madrugada. Porque pior seria se ele quebrasse na estrada. A gente não teria internet, a gente não teria como arrumar, a gente não teria que fazer nada. Ele, mas a estrada tem guincho da própria estrada, porque paga pedágio. Falei, tá, pra chamar esse guincho, como que ia fazer? No meio da estrada à noite. Como que a gente ia sinalizar? Um triângulozinho não ia resolver. Ele é. Falei, tudo tem um porquê. Se a gente tivesse saído naquela hora, talvez aconteceria alguma coisa muito grave. Então, o problema do carro é um problema pequenininho, que foi um problema para evitar um problema maior. E só Deus sabe. Então, eu não tô grilado. A gente tem que resolver. Agradeço que fui na frente de uma oficina, ninguém se machucou, a gente teve internet para pedir socorro, a gente tá num hotel, o hotel não foi absurdo de caro, tá todo mundo bem, tá todo mundo seguro, tá tudo certo. Tudo tem o seu porquê. Às vezes o porquê eu não vou entender na hora, mas uma hora eu vou entender. Aí tá, e aí a gente conversando sobre isso. E por que eu quis contar isso do carro? Duas coisas. O porquê eu não entendi no dia, mas no dia seguinte, quando eles chegaram lá, eles falaram assim, a gente chegou 7 horas da manhã. Demora 3 horas só pra... 3 horas não, 2 horas e pouco pra chegar em Goiânia, de Caldas Novas a Goiânia. Eles chegaram muito além do horário. Aí, por quê? Olha a mensagem. Um caminhão tombou na pista e ocupou as pistas. Ou seja, olha o livramento. Se a gente tivesse saído no horário, poderia acontecer N coisas. Esse caminhão poderia tombar em cima da gente. Esse caminhão, sei lá. Então, o carro ter estragado foi um livramento desse acidente, do caminhão ter tombado. Entende? Pelo menos na minha cabeça é isso. E eu dou graças a Deus que o carro quebrou,
que eu tive condições de arrumar. Aí no outro dia, no domingo, eu não tinha muito o que fazer. Então, eu pensei, primeira coisa que eu pensei, pedi o meu cachê antecipado, porque a gente ia receber o cachê do evento, né? Ia receber agora, no dia, tipo, só no final da semana. Então, pedi o meu cachê antecipado, para que esse valor do cachê eu arque com os custos lá. Liguei pro meu mecânico para explicar o que aconteceu, e aí ele falou, Lê, quando você chegar na oficina, que vai ser amanhã, você só me orienta, me fala quais são as peças que ele vai falar, que eu vou te falar a média de valor. Por que eu liguei pro meu mecânico? Turista, mulher, com carro estragado, a primeira coisa que eu pensei, os caras vão olhar pra minha cara e falar assim, você não é daqui? Você é mulher, tá sozinha? Vou meter a faca. Vou cobrar um absurdo de cara. E aí não foi isso, graças a Deus. Então foi uma oficina que os caras foram super gente boa, não meteram a faca, me mostraram peça por peça que colocaram no carro, me mostraram qual foi o defeito. Assim, foram incríveis e foi num valor justo. Eu perguntei pro meu mecânico, né? Ele falou, é esse o preço mesmo, tá certo. E foi um valor justo. Então, foi ok. Os caras, assim, atenderam super bem. O primeiro ponto era livramento. Tudo tem um porquê. Às vezes, você não vai entender o porquê na hora. Mas em uma hora você vai entender. E aí, esse foi até rápido o entendimento, né? No outro dia eu já soube. E a outra situação é que eu não tinha noção de como eu ia pagar o conserto do carro. Na minha cabeça era assim, eu vou gastar na minha cabeça, isso no domingo. E o carro só arrumou hoje, né, de manhã. Na minha cabeça era assim, o valor do cachê vai pagar as 2 diárias. Acabou o cachê. Eu não tenho o valor quer dizer, eu tenho como pagar este conserto do carro, porém, entretanto e todavia, eu vou ficar mais apertada. Logo, e aí eu comecei a entrar nessa frequência de tipo, eu vou ficar mais endividada por consertar o carro porque é uma emergência e eu não tenho reserva de emergência. E eu falei, cara, lembra, Letícia, a sua mente é a arma mais poderosa que você tem. Então, quem tem que controlar a sua mente? Você. Eu não vou entrar nesta frequência. O que que eu fiz? Desliguei o telefone, pus ele para carregar, peguei um livro que estava comigo e fui ler esse livro, que é O Segredo. Assim, foram vários tapas a tarde inteira que esse livro me deu, mas eu terminei de ler esse livro. Eu fiquei tomando um solzinho ali na própria pousada, tinha um lugarzinho, parecia uma torrezinha, sabe, dos quartos. Aí eu peguei uma almofadinha, sentei ali, fiquei tomando sol, lendo o livro. Menina, eu devorei esse livro, eu acabei com o livro mesmo. Maravilhoso. E aí foi onde eu fui entendendo. Quanto mais você fala que está endividada, mais você foca naquilo que você não tem, o universo vai te dar mais do mesmo. Isso o livro falando. O universo vai te dar mais do mesmo. Por quê? Muita gente fala pra gente treinar a abundância. Falar assim, eu sou próspero e abundante, eu sou próspero e abundante, eu sou próspero e abundante. Só que a gente foca só em uma coisa que a gente quer ser abundante e próspero, que é o quê? Isso. O faz-me rir, o dinheiro. E não se atenta que ser próspero e abundante tem vários outros jeitos. Aí eu comecei depois que eu terminei de ler o livro, né? Comecei a olhar assim. Cara, eu sou muito próspero e abundante, sabe por quê? Eu tô segura num hotel bom, tomando um banho de sol, olhando esse pôr do sol incrível. Eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês. Esse pôr do sol incrível, tranquilaça. Eu sou abundante, sabe? E tipo assim, isso aqui também é abundância. Você ter um tempo pra você, pra refletir as coisas, pra simplesmente sentar num domingo à tarde, ler um bom livro e apreciar o pôr do sol. Aonde eu não sou próspero e abundante?
Quando você começa a entrar nessa frequência e entender que abundância não é só a parte financeira, e sim tudo que te rodeia, o que o universo entende? Te entregar mais disso. E aí, o entregar mais disso são de várias formas. E aí, uma das coisas que eu li no livro é frequências, assim, eles não falam as principais frequências que, que trazem coisas boas, mas as melhores frequências. Primeiro, gratidão. Então, eu sentei e agradeci pelo céu, agradeci por eu estar viva, por eu estar respirando, por eu ter a oportunidade de tomar uma vitamina D na cara e ler um bom livro, por estar saudável, por ter condições de arcar com os imprevistos da vida. Então, comecei a agradecer. Mas o segundo, uma outra boa frequência de nível muito alto é o amor. E não é só o amor com o outro. O primeiro amor que você tem que ter é com si mesma. E aí vem aonde você tem que se autoconhecer, para você se amar, para depois que você se amar, você amar o próximo. E é amar o próximo não só pessoas que você convive, que você ama, é amar o próximo de tipo assim, todo mundo. Aí fez o sentido daquela parte da Bíblia lá de falar assim, amar o próximo como amar a ti mesmo. Não é o amor de relacionamento, é o amor de frequência, é o amor de sentir paz e gratidão por aquela pessoa, sabe? Você não precisa falar, ai meu Deus, amor da minha vida. Não, mas abençoa a vida da pessoa. Seja grato por aquela pessoa. Uma coisa que eu aprendi, mas não foi nesse livro, foi em outra, é se você abençoa e agradece a vida da pessoa que tem a vida dos seus sonhos, a frequência manda para você basicamente aquilo. Comece a fazer esse exercício até virar algo muito, muito natural seu. Porque não é muito fácil. Vou explicar o porquê. Quando a gente vê a pessoa, principalmente se é conhecido, a pessoa tendo a vida que você quer, dos sonhos, automaticamente, a maioria das pessoas sente o quê? Inveja. E essa frequência da inveja faz com que o universo repele aquele estilo de vida para você. Quando você agradece e abençoa a vida desta pessoa, mesmo que ainda não é tão verdadeiro internamente, mas você fala, olha, que essa pessoa seja abençoada, continue trazendo muita felicidade. Eu sempre falo em voz alta ou no pensamento, ou de forma mais consciente, por quê? Porque isso é um treinamento. As pessoas podem ser treináveis, o cérebro pode ser treinável. Então, é um treinamento para que você não entre na frequência errada. A frequência da inveja, ela vem, todo mundo tem, é humano, mas você ficar nessa frequência é uma responsabilidade sua. E aí é onde sentir ali a pulguinha da inveja e opa, tô consciente? Vamos reverter isso aqui, que essa pessoa seja próspera e abundante e abençoa a vida desta pessoa. Pronto, já cancelo ali a frequência da inveja. E pulo para a próxima. Então, é isso, gente. Eu nem vou falar qual dica que eu vou trazer para vocês, porque eu trouxe vários insights no meio do vídeo, mas tá, eu vou falar assim, uma. Trabalhe a sua energia, trabalhe a sua frequência, tenha consciência dos seus pensamentos, porque a arma mais poderosa do universo é a sua mente. Quando você controla a sua mente, você começa a ser próspero e abundante em várias as áreas, inclusive no amor próprio. É isso, gente. Um beijo, que isso aqui virou um podcast. Tchau. Semana agora tem show, então voltamos à programação normal. Beijo.